Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Fizeram as atividades da 8ª semana? Estão se cuidando? Pois é, hoje nós começamos a 9ª semana. Já troquei a figurinha aí, né, em homenagem ao Dia das Mães, que é nesse final de semana, né, nesse domingo agora. E aí você marca a aula de hoje, quinta-feira, dia 6 de maio. Na aula de hoje, quinta-feira, aula 1, nós vamos ter atividade no livro, né, de língua portuguesa e atividade impressa de matemática. Bom, no livro de português, ele está fechando aquele capítulo que falava sobre os tipos de textos de relatos, né, e de romance de aventura, certo? E aí, por isso que está revendo o que aprendi. Vão ser 3 partes, a primeira parte, que é essa primeira folha, a gente vai fazer hoje, tá? Então, vocês vão precisar ler esse texto aí, que é um pedaço, um trecho das Viagens de Gulliver, que é um romance, né? Um romance de aventura. A gente chama essas histórias, né, de aventuras de romance de aventura. Então você vai ler esse trecho aí e vai fazer as questões abaixo. A primeira questão fala do tipo de narrador, na letra A. Então lembra que nós comentamos lá com Robinson Crusoe, o tipo de narrador? Que existe o narrador que é um narrador simples, observador, né, que ele conta a história, mas não participa. E o narrador personagem, aquele narrador que conta a história em que ele está participando da história ao mesmo tempo. Nós falamos isso, que quando a gente é narrador observador, a gente conta a história em primeira pessoa. Primeira pessoa quem? Eu, ou então nós. Isso é a primeira pessoa, quer dizer que eu estou participando da história. Aí eu vou usar verbos, por exemplo, ao invés de falar aquela pessoa ficou, né? Não, porque como eu estou participando da história, eu digo eu fiquei. Então eu vou usar tanto a pessoa como o verbo, tudo em primeira pessoa. Certo? Então você vai me dizer nesse trecho aí que tipo de narrador que tem. A letra B é sobre a ordem dos acontecimentos. Nesse texto aqui, qual é a ordem dos acontecimentos? Você vai numerar, colocar de 1 a 3 de acordo com a ordem dos acontecimentos. A letra C, você vai fazer o que está pedindo aqui, ó, sublinhar. Você vai sublinhar 2 trechos lá do texto que indicam a sequência dos acontecimentos. O que quer dizer isso? A passagem de tempo, né? Aqui, onde é que eu consigo perceber os momentos que são passados, né, de um momento para o outro? Onde é que ele me mostra a questão do tempo, certo? E na letra D, você vai dar a sua opinião sobre esse trecho aí, ó. Comecei a perceber que mais cedo ou mais tarde acabaria saindo em viagem. Quando ele fala essa frase, ele quer te deixar um pouco curioso. Então, assim, o que essa frase causa no leitor? Na pessoa quando lê, faz a gente imaginar as aventuras que ele vai viver? Te deixa curioso? Você começa a ter, assim, ideias do que pode acontecer no texto? Então, você escreve aí o que você acha, tá bom? E aí depois, nas outras aulas, nós veremos as outras partes da revisão. Continuando a aula 1 na atividade impressa, nós vamos continuar com matemática. E vamos começar a ver sobre as classes numéricas. Aquela última atividade lá do livro, que nós vimos na outra semana, falava sobre isso, né? Sobre os números e os seus valores, dependendo da casa onde ele está, né? Isso a gente chama de classes numéricas. Observa essa tabela aqui. Ela é chamada de tabela de ordens ou também tabela de classes numéricas, onde nós vamos ter o quê? Que a gente chama de simplesmente casas, né? Nós temos aqui, começando sempre pela casa da unidade, a unidade simples de 1 em 1. Nós temos a dezena simples, de 10 em 10. Nós temos a centena simples, de 100 em 100. Essa classe aqui, essas 3 primeiras aqui, nós chamamos de classe das unidades simples. Por quê? Porque aqui vai valer apenas 1. Aqui vai valer apenas de 10 em 10. E aqui apenas de 100 em 100. Certo? Beleza. Agora, passou daqui, que é onde a gente coloca o ponto, né, para fazer a separação, vem a classe dos milhares. Isso aí é só você lembrar da palavrinha aqui, ó, milhares. Ou seja, 1000. De 1000 em 1000. Tudo vai ser baseado em 1000. Ou seja, aqui no caso, nessa primeira casa aqui, vai repetir unidade, dezena e centena. Só que são unidade, dezena e centenas de maiores valores, cada vez maior. Então aqui eu tenho unidade, eu tenho 1, certo? Eu tenho 1, mas não é apenas 1.
eu tenho um que vale, cada um vale 1000, porque é de 1000 em 1000. Vocês estão entendendo? Aqui eu tenho 10, porque é dezena. Mas não são apenas 10. Como é de 1000 em 1000, de mais, né? Cada vez mais e cada vez mais, como é de 1000 em 1000, então eu tenho quanto aqui? Eu tenho 10.000. Aqui no caso, eu tenho centenas, 100. Mas não é só 100, é 100, ó, 1000. Então vocês entendem que aqui eu tenho uma forma simples de contagem. Todo número, a quantidade é feita por unidades, começa na unidade. Sempre, sempre, sempre. Para eu juntar, seja qual for a quantidade, eu vou de um em um elemento para formar esse total aí. Mas contando casa por casa, eu vou contando unidade, dezena e centena. E elas vão se repetir, só que com maiores valores. Esse UM quer dizer o quê? Unidade de 1000, ó, de milhar. Então, 1 aqui vai ser 1000. Se eu tiver 2 aqui, não vai ser só 2 unidades igual aqui, ó. Vão ser 2000. Isso é importante você entender, ó. O número, o algarismo, né, que eu tiver aqui, por exemplo, vamos pegar 7. Se eu tenho 7 unidades, são 7 elementos. Mas se eu tenho 7 unidades de milhar, de 1000, são 7 vezes o 1000. Então, eu quero dizer que o quê? Que eu não tenho apenas 7 elementos, eu tenho 7.000 elementos, certo? O valor desse número aí, no caso, o valor desse 7 que está aqui, ó, pontinho, é de 7.000. As casas que estão para trás é só zerar que você tem o valor dele nessa casa aí. E nas classes numéricas, então, é organizado dessa forma, ó. Eu tenho a unidade simples, que ela é a primeira ordem, porque é nela que começa tudo. E vai crescendo o número para lá, tá vendo? Da direita para a esquerda. Tenho a dezena simples, que é a segunda ordem. Tenho a centena simples, que é a terceira ordem. A unidade de milhar, de 1000 em 1000, que é a quarta ordem. A dezena 10, né? De 1000, a dezena de milhar, que é de 1000 em 1000 também, então de 10 em 10.000, que é a quinta ordem. E a centena de milhar, que é a minha sexta ordem, porque são 6 algarismos, entendeu? Então, nessa centena de milhar aí, por exemplo, a diferença dessa daqui é que ela é simplesmente 100. Essa daqui é 100, ó, 1000. Eu vou ter 100.000, certo? Então, sempre vai ser de 1000 em 1000 essa classe aqui, que é a classe dos 1000, a classe de milhar. Depois dessa, nós vamos ver a do milhão, mas hoje nós paramos aqui na de milhar. Então, tendo explicado isso, você tem aí um texto para ler com a informação desse número aí, né? Que vai ser usado na tabela, esse número aí. E lendo ele, você vai responder essas questões aqui abaixo, tá? Essas questões que estão aqui na letra A e na letra B. Aí tem uma explicaçãozinha, você lê que é o que eu estava explicando para vocês nas classes, tá? Aqui, por exemplo, pergunta, qual é a ordem que ocupa, qual é o algarismo que ocupa a quinta ordem na tabela ali? Aí você vai lá olhar e ver qual é o algarismo que está na quinta ordem, tá? Escreva seu valor posicional, presta muita atenção nisso. Quando ele pede aqui o valor posicional, é a posição do número. Onde é que o número está, quanto é que ele vale. É aquilo que eu estava falando. Se o 2 estiver aqui, ó, se o 2 estiver aqui, na dezena simples, ele é apenas 20, né? Mas se ele estiver lá na dezena de milhar, ele vai ser 20, só que 20.000. Aumenta de 1000 em 1000, entendeu? Então, o valor posicional é o valor que o número tem, que o algarismo tem, na casa onde ele está. Se ele está na dezena simples, ele vale um tanto. Se ele está lá na dezena de milhar, ele vale muito mais. Entendeu isso? Aqui na 2 é fácil. Você vai só colocar quantas dezenas, unidades, centenas, unidades de milhar e assim por diante tem em cada casa aí, certo? Aqui nessa outra, do ladinho, você vai pegar o número que foi mostrado ali no número 2, que é esse aqui, ó, 782.541. Você vai responder algumas coisinhas sobre ele, né? O algarismo 4, ele está em posição ali da dezena simples, né? Então, ele representa quantas dezenas?
E quantas unidades? Sempre quando pergunta quantas unidades, é o valor total de posicional dele. É o valor posicional dele. As unidades é o valor que ele tem de forma geral. Então, se ele está lá na unidade, na dezena, 4 dezenas. Mas quanto isso vale em unidades? Contando de 1 em 1? São 40, certo? É isso que ele quer dizer. E assim por diante você vai respondendo as outras, tá? A número 4, vocês veem que tem fichas soltas aí. Você vai colocar e formar o número aqui, ó, na tabela de ordens, ou seja, na tabela de classes numéricas. Vamos pegar, por exemplo, essa 3 centenas aqui. Não está falando que é centena de milhar, falou só 3 centenas. Qual é a centena simples? É aqui, então ele vai ficar aqui, entendeu? Então assim você vai montando o número todo, observando a casa de onde ele é, ok? E sobre ele você vai responder essas questões. Quando pede aqui, por exemplo, para colocar ele em forma de algarismo, quer dizer a forma numérica. E por extenso, é a forma em palavras, né, escrita. O 5 é para fazer decomposição. Lembra de decompor o número, colocar o valor de cada casa por unidades, o valor total? Eu vou fazer esse primeiro para vocês aqui, vou tentar ampliar ao máximo para dar espaço, certo? Aqui ele já até começou, tá vendo? Ó, esse 2 aqui, né? Você sempre começa a decompor pelo começo onde você lê. Então, esse 2 aqui ó, tem a unidade, dezena, centena. Aí depois eu tenho unidade de milhar, dezena de milhar. Ele vale 20 mil, onde ele está, esse 2. E o 8? O 8 vale 8 mil. O 4 está na centena simples, então ele vale 400. O 3 vale 30 porque ele está na dezena simples. E o 6, apenas 6. Entendeu? Assim você vai fazer com os outros, ok? Saindo aqui, você tem só para finalizar aqui, você vai olhar essa tabela aí de ordens, né, essa tabela de classes numéricas, e vai me escrever aqui por extenso o número que está localizado dentro dessa tabela, ok? E para entender um pouco melhor, ainda tem esse vídeo aí que eu gostaria muito, né? Tem que assistir os vídeos que eu coloco. Clica no vídeo, clica aqui e assiste o vídeo. Assista ao vídeo que fala sobre as classes numéricas. Qualquer coisa, esse link também está lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Qualquer dúvida, me procure no privado, tá? Espero ter esclarecido.